Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo agora. Antes de tudo, eu queria agradecer ao Rodrigo agora que estamos ao vivo novamente. Eu estou muito feliz que essa aula está acontecendo. Eu acho um assunto incrível, um profissional incrível. Espero que todos vocês gostem. Queria agradecer que os atletas da faculdade estão aqui também. E o curso de nutrição. O Rodrigo é nutricionista e muita gente me veio ver. E é isso. Eu vou apresentar o Rodrigo, ele é nutricionista, ele é especialista em nutrição esportiva, medicina do esporte, e além disso ele é pesquisador e professor. Acho que ele vai se apresentar mais um pouquinho durante a aula. Maravilha. Quando puder, você me direciona, por favor. Aqui já abrimos a aula, e pode ficar à vontade. Boa aula para todos. Vocês preferem que aguardem um pouco ou já pode iniciar e tá tudo certo? Acho que a gente pode iniciar. Combinado. Então, também quero retribuir o convite. Para mim é muito gratificante poder compartilhar o meu conhecimento. Este é um tema que eu tenho já bastante conteúdo disponível, por também já ter muita prática dentro do meu dia a dia de consultório, que já passaram-se mais de 8 anos atendendo diversas modalidades, e pelo tempo não ser muito prolongado, meu objetivo vai ser fazer com que dentro desse tempo vocês tenham esclarecimento sobre o que vai ser passado. Rapidamente, aqui são algumas mídias que eu venho disponibilizando diariamente, conteúdos, o Instagram, tanto pessoal quanto esse específico de chás. O chás eu tive uma experiência bastante intensa, que eu fui pesquisador da marca Leão, e isso me trouxe tempo para estudar e, ao mesmo tempo, um aprofundamento sobre as possibilidades com as ervas medicinais, que antes eu não tinha e, consequentemente, acabei me tornando também uma referência dentro deste tema. E o tema que nós iremos abordar sobre aspectos nutricionais e performance esportiva, reforço, é um tema que eu contextualizo desde que eu me formei. Minha primeira aula ministrada foi em 2014, para pós-graduações, e era associada à nutrição esportiva. E assim vocês vão encontrando dentro dessas mídias um pouquinho mais sobre aquilo que eu tenho de conhecimento para compartilhar, e estão todos convidados a estarem também interagindo por lá. Vamos lá, para a gente começar a falar em relação à performance, precisamos sempre fazer essa pergunta de quem que é o indivíduo que estamos abordando, para posteriormente sabermos quais são as melhores condutas. Consequentemente, o ideal é que você tenha, através das diretrizes, só referências e não exatidões em formas de conduta, porque cada indivíduo vai ter realmente uma necessidade, e o profissional que consegue ter uma visão um pouco mais sistêmica, ele consegue normalmente ter uma prescrição que ela é além daquilo que é colocado de forma descritiva. A prescrição tem muito da orientação e também do convencimento do paciente através do próprio conhecimento que você possui, e tudo isso são gatilhos que vão incentivar muito a adesão, que é o ponto-chave que mais para frente vocês verão para qualquer objetivo ser alcançado. Falando de objetivo, este é um slide que praticamente em todas as aulas, com diferentes formas de apresentação, mas com essa ideia, aparecem dentro das que eu tenho oportunidade de ministrar. Então, o objetivo ele tem que levar em consideração no esporte algumas áreas que estão sempre associadas, e o ideal é termos profissionais complementares a você, independente de que área que você esteja nesse momento. Mas o nutricionista que lida com esporte precisa entender sobre treinamento físico, precisa ter uma boa base sobre fisiologia, precisa compreender sobre a biomecânica do movimento para entender realmente qual que é o esporte que você está lidando e, consequentemente, quais são as demandas e os cuidados e as possíveis vias que podem ser exploradas com possíveis nutrientes específicos que possam otimizar estes resultados. A parte da medicina, que a minha primeira pós foi em medicina do esporte, não entendia vários termos que são comuns dentro da medicina, porque a nutrição ela acaba não tendo essa conexão, mas principalmente no quesito de análise de exames laboratoriais, ter um maior aprofundamento para conseguir entender quais são as alterações esperadas dentro daquela modalidade, dentro daquele perfil, daquele indivíduo que está praticando,
e, consequentemente, levar também estes conhecimentos em consideração na hora da compreensão do caso e para posteriormente fazer a melhor prescrição e orientação possível. A farmacologia, que também você precisa entender a clássica interação fármaco-fármaco ou fármaco-nutriente e entender que tem modalidades que usam frequentemente vários tipos de medicamentos e você precisa entender quais são esses medicamentos, quais são os efeitos que eles proporcionam, quais são todos os seus raciocínios bioquímicos existentes e, consequentemente, se sentir mais capacitado na hora de prescrever, entendendo realmente quais são os fatores associados que podem estar entrando em sinergismo, que nem sempre isso é um ponto positivo, quando você extrapola o efeito esperado, passando da janela terapêutica, ou quando você também gera um antagonismo, um comprometimento na quantidade esperada ou no tempo de liberação da mesma. O fisiculturismo, que é uma das aulas que eu ministro fixamente em pós-graduações, você tem que saber lidar com vários tipos de esteroides que são utilizados comumente pelos praticantes. E, consequentemente, a farmacologia é um ponto a ser estudado, mesmo eu sendo nutricionista, e é aí que eu faço a minha atuação de prescrição, mas eu preciso entender todos os outros setores ou as grandes áreas associadas para entender melhor como eu posso conduzir a minha prescrição na nutrição. Além dos aspectos psicológicos, que eu vou só dar um pouquinho mais de atenção à psicologia no começo da aula, mas eu passarei por todas essas áreas, por incrível que pareça, dentro desse período de 1 hora, é possível para vocês entenderem como é a minha visão quando eu vou interpretar cada caso e, consequentemente, tentar fazer o melhor possível por cada um deles. Primeiro ponto é que alguns conceitos eles precisam ser mais elucidados, no meu ponto de vista. O desempenho ou a performance é sempre quando você pensa em uma atividade, quando há a realização com eficácia de um movimento. Então, consequentemente, você vai ter um movimento que vai te gerar uma resposta esperada e vai ser seguro para que ele se torne repetitivo. Então, quando um comportamento foi bem sucedido para atingir uma meta, a gente coloca que esse movimento teve eficácia e proporcionou a performance. E isso é possível, como para qualquer coisa, quando você faz repetidamente. Então, temos suplementos, por exemplo, com ação aguda, mas, ao mesmo tempo, é muito esperado que a construção do hábito que vá proporcionar realmente o desfecho de quem vai ser o melhor na modalidade. E o hábito, ele acaba sendo um processo de estímulo que você vai gerar, consequentemente, um aprendizado, que quando você tiver esse estímulo, você vai gerar essa resposta aprendida. Quando você entra no estado basicamente automático, quando, por exemplo, se jogasse uma bola aqui, eu fosse goleiro, possivelmente eu ia tentar defender sem ao mesmo ter pensado nisso. Consequentemente, a construção do hábito é um ponto que tem que ser sempre estimulado, pois muita gente pode acreditar que basta você fazer algo por 6 meses dentro de alguma modalidade que você tem que ter um resultado a nível de ser já competitivo, e nem sempre é assim que as coisas vão funcionando. Vai depender de todo aprendizado, todo envolvimento e todo o sinergismo das áreas associadas. E para a conclusão deste raciocínio, para você melhorar um desempenho, você precisa desenvolver hábitos. Então, tenha paciência, todo mundo que está onde você quer estar, esteve, quem sabe, em algo parecido ao que você está atualmente, e por decorrência de hábitos adequados para a sua meta ser bem sucedida, ser atingida, conseguiu construir um desempenho por repetir isso de forma adequada e assim gerar uma série de adaptações, não só fisiológicas, mas estruturais também. E é só para bater um pouco mais nessa tecla que você vai ter várias bases científicas trazendo hábitos performáticos. Eu, desde sempre que me formei como nutricionista, me formei no final de 2011, eu já levava em consideração essa associação sinérgica de que, para que eu fale de alimentação, eu preciso entender onde esse indivíduo está inserido, por exemplo. Quais são os gatilhos que mais dificuldade geram? E com este bate-papo um pouco mais abrangente do que o esperado, eu consigo realmente entender quais são os gatilhos que meu paciente precisa melhorar, e assim eu direcionando, ele consegue buscar os profissionais auxiliares
e estes serem responsáveis por outras áreas que eu não tenho condição nem de tempo, nem capacitação, nem condição ética de atuação. Mas eu tendo uma condição de interpretação e sabendo o quanto isso pode impactar na adesão da minha prescrição, certamente eu vou sair na frente de outros profissionais por ter essa visão integrada, tá? Então, tudo você deve também analisar, nem sempre é só propriamente o treino, a alimentação e o descanso, que a gente coloca aí como tríade. Na verdade, a tríade do atleta ela é mais associada a um acompanhamento que envolve um nutricionista, que envolve um médico e um profissional da saúde mental, que seria um psicólogo, para poder deixar esse indivíduo com as melhores condições, tanto então fisiológicas, no sentido de avaliar quais são as necessidades, também alimentares, que sempre é uma grande base, né? Se você colocar o combustível adequado para cada indivíduo, você vai conseguir fazer com que ele tenha bom rendimento naquilo que ele se propor, e também a saúde mental, pois principalmente, por exemplo, neste momento de pandemia, eu tenho atletas que estão se preparando para as Olimpíadas, mas nitidamente ainda preocupados. Será que realmente tudo isso vai acontecer? Será que a gente não vai ter dificuldade para conseguir chegar lá e realmente ter a nossa participação concluída? Enfim, está um ambiente bastante preocupante e isso vai influenciar. Claro que o treinador, ele é ponto-chave, nem está aí sendo colocado em questão, e assim você tem todo o aporte necessário que um atleta precisa para ele ser o foco e ele conseguir ter performance em todas as vertentes. Coloquei essa foto, que normalmente é a foto de capa que eu abordo na pós-graduação da FAPES. Aproveito para agradecer pela oportunidade de ser professor titular dessa pós-graduação, que é em nutrição esportiva, né? E aí o tema que eu sou responsável é estratégias nutricionais para a suplementação no fisiculturismo. E a partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre o fisiculturismo, tentando aprofundar para que algumas dúvidas possíveis em relação à nutrição possam ser esclarecidas. Vamos lá. Rapidamente, só passando pela minha história, em relação à pesquisa científica, estudava leucina no laboratório, foi uma experiência única, transformou minha vida. Conheci o PubMed, meu melhor amigo até hoje, desde sempre. Eu certamente, todos os dias, por mais de 8 anos, eu estou acessando e lendo algo que possa agregar aos meus conhecimentos. A parte de atendimento no consultório, que me trouxe muito aprendizado, não só a pesquisa científica, mas a aplicação dos conhecimentos teóricos disponíveis nos artigos científicos na prática do meu dia a dia. E também já tive experiência vivendo um pouco como que era uma preparação, mas nunca fui muito fã realmente de ter uma rotina para isso. E sempre preferi estar mais acompanhando os atletas para que eles conseguissem aí doar da sua vida especificamente para ter uma composição a melhor possível, que se encaixasse a sua categoria e trouxesse, então, resultados bastante expressivos nas competições. Enfim, culturismo, só para finalizar a parte de psicologia envolvida, é legal de colocar um estudo recente, 2019, demonstrando que, será que o fisiculturismo ele também não pode ser avaliado como tanto um esporte quanto uma patologia, ou mesmo ambos? Eu já abro a mente que os esportes eles têm muitas patologias comportamentais associadas, porque você precisa fazer muito mais do que a grande maioria para você ter um resultado muito maior do que a grande maioria. E isso, muitas vezes, é considerado um excesso, mas o esporte e o excesso andam lado a lado. Neste estudo, por exemplo, uma discussão interessante que eles fazem é que o fisiculturismo poderia ser considerado uma dismorfia muscular em relação a uma psicopatologia, ou seja, a pessoa olha para si e não enxerga o quão bom fisicamente, em relação a volume muscular e qualidade, ela possa estar. Os transtornos alimentares, que no meu ponto de vista é de certa maneira uma necessidade, que é você ter muita preocupação com a sua alimentação, a dita como ortorexia, né? E acima a gente coloca como vigorexia, que é a dismorfia. O uso de drogas em demasia, tanto para performance quanto também para aparência, que é uma realidade em diversas modalidades, mas o culturismo se destaca porque não é a sua habilidade
tanto em relação à sua apresentação, que é uma das formas de você mostrar uma certa habilidade psicomotora, no sentido de mostrar movimentos que se tornem bastante interessantes para quem está vendo, né? Enfim. Mas o ponto-chave que eu quero colocar é que o fisiculturismo é o esporte que vai ver qual que é a aparência que está mais encaixada com a categoria e que tem mais destaque, normalmente em maior volume muscular, maior qualidade e melhor proporcionalidade. E então é um esporte que precisa de uma aparência que seja a mais incrível possível, alinhado ao padrão da categoria. E também a dependência do exercício. É muito comum você ter 3 horas de treino no fisiculturismo e isso como para outras modalidades. Também você vai ter ali, às vezes, 1 hora de cardio ao acordar em jejum, depois você vai ter um treinamento um pouco mais volumoso em relação à resistência muscular, e possivelmente você vai ter um cardio ainda para complementar. Isso é muito variado de acordo com o caso. Quanto mais próximo da competição, maior é o volume de treinamento aeróbio normalmente. Mas, enfim, só para colocar uma dúvida nesse caso, nem tanto um esclarecimento, porque é uma discussão que merece, eu acredito, que mais atenção e mais aprofundamento, e a gente pode discutir um pouco mais sobre isso no final, que eu abrirei para perguntas. Mas agora eu quero focar na nutrição, que é aquilo que eu represento. Então, acho que a dúvida que não quero calar: qual que é a melhor estratégia para quem visa o emagrecimento? O que dizem as evidências científicas e qual foi o raciocínio que eu trouxe para vocês? Primeiro ponto, que independente de qual a estratégia estivermos utilizando, há forte associação com uma necessidade, na verdade, que é a lei da termodinâmica, né, até voltar, que é uma ingestão de calorias abaixo do seu gasto. De certa maneira, independente do que você coma, se você coma menos do que você gasta, você perderá peso. Claro que o objetivo é ter uma qualidade na redução do peso. Como podemos fazer isso acontecer? Só para reforçar, uma lei que não tem como mudar, que é a lei da termodinâmica, que a mudança do seu peso ela vai ser proporcional ao desequilíbrio entre a ingestão e o gasto. Se você tiver uma ingestão superior, você tende a ter um ganho de peso. Se você tiver uma ingestão inferior ao seu gasto, você vai ter um ambiente favorável para a perda de peso. Mas iremos falar qual que é a distribuição, por exemplo, de macronutrientes mais eficiente para que você não tenha uma perda de peso significativa em perda de massa muscular, que é um ponto que sempre buscamos preservar, principalmente quando falamos de esporte, e no caso do fisiculturismo, que é um esporte que basicamente depende bastante disso. Já que estamos falando de perda de gordura, de dietas que visam emagrecer, trouxe um raciocínio rápido bioquímico em relação à oxidação de gordura. Este desenho ele é bem simples, mas eu acho que mais simples ainda é fazer uma animação. Daí, vou colocar aqui para vocês acompanharem. Então, essa animação é baseada neste estudo aqui atrás. Nós temos, para vocês entenderem o processo de oxidação de gordura, que possivelmente todos já vivenciaram este conhecimento, a gente só vai revisar. Você vai ter ali um ácido graxo, uma molécula de gordura, que vai sofrer a ação da acil-CoA sintetase, formando o grupo acil-CoA. E aí, para os ácidos graxos de cadeia longa, você tem a carnitina como principal sinalizador para o transporte do ácido graxo para o meio mitocondrial e, consequentemente, servir como substrato para fornecer energias para os nossos gastos. Então, nós temos aqui a carnitina, que ela bate na porta dos transportadores de membrana, fala, ó, chegou o grupo acil-CoA, CPT1, que é a carnitina palmitoiltransferase, abre a porta para que a enzima translocase transloque o grupo acil para o meio interno já da nossa mitocôndria. E, consequentemente, você vai ter a ação da carnitina palmitoiltransferase do tipo 2, fazendo essa segunda abertura, translocando esse grupo acil, e a carnitina volta para o seu local de origem para continuar, de acordo com a necessidade, essa translocação, ou essa sinalização para a translocação. O grupo acil-CoA sofre a conhecida beta-oxidação, que daí a gente já tem
uma parte extremamente importante, que seria a utilização de gordura como fonte de energia. Isso, então, vai virar o primeiro metabólito para gerar o ciclo de Krebs, que é o acetil-CoA, que vai, então, passar por todas as partes que já sabemos, assim também como é chamado do ciclo do ácido tricarboxílico, né? Mas o ciclo de Krebs é o nome mais conhecido. E aí você vai ter a geração de ATP através da passagem da cadeia de transporte de elétrons. E a ATP é a nossa moeda energética, então este é o raciocínio. E desde já eu coloco uma dúvida que vai ser esclarecida nessa aula. Será então que quanto mais carnitina, inclusive suplementando a mesma, maior vai ser o meu transporte de gordura e possivelmente mais emagrecimento eu irei conquistar? Cena para os próximos capítulos. Vamos lá. Bom, passando então esse raciocínio de como acontece de forma bastante resumida a oxidação de gordura, vamos entender, comparando 4 estratégias alimentares diferentes, se alguma delas mostrou-se mais eficiente, e vamos passar por todo o material e desenho experimental. Vamos entender. Primeiro, nós temos um grupo chamado de Atkins, que tinha uma alimentação privada em carboidratos, onde a ingestão era em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Temos aí, às vezes, dentro de 2 fatias de pão, já a quantidade mínima aceitada por dia e, às vezes, já considerada indicada. Então, é uma dieta, inicialmente, com uma restrição muito expressiva de carboidratos. A outra seria uma dieta chamada de Zone, que é uma dieta que ela tem uma distribuição de macronutrientes mais equilibrada, não sendo exagerada nem insuficiente em nenhum deles. A outra é a dieta dos pontos, que ela é mais quantitativa do que propriamente qualitativa. Claro que há o incentivo ao consumo dos alimentos com maior qualidade nutricional, pois eles possuem menor pontuação, mas ainda assim a pontuação está proporcional ao valor energético oferecido. E aí nós teríamos, por exemplo, um abacate sendo considerado um alimento que poderia ser substituído por algo com menos pontuação, que teria um menor valor nutricional, por exemplo. E a dieta de Ornish, que já é uma dieta vegetariana, que já tem as suas peculiaridades, e ela ainda tem essa restrição, na verdade, para que você consuma 10% só da ingestão total proveniente de gordura. Então, é uma dieta hiperglicídica, alta em carboidratos, e ela é normoproteica e baixa em gordura. Será que alguma dessas foi mais eficiente para proporcionar um emagrecimento? Os indivíduos eram indivíduos com obesidade e foram acompanhados por um período significativo de tempo. Tivemos 1 ano de acompanhamento. E olha que interessante o resultado. Apenas 25% dos sujeitos para cada grupo tiveram uma perda de peso maior do que 5%, isso dentro do prazo de 1 ano. Não foi considerado um valor positivo dentro do esperado, e apenas 10% dos indivíduos presentes nos grupos conseguiram uma perda maior do que 10% do peso inicial dentro desse 1 ano. Sendo assim, eles buscaram entender o porquê do resultado ser tão resumido, você ter ali 5% de um grupo que perdeu uma boa quantidade, ou 10%, na verdade, dos sujeitos que perderam uma quantidade clinicamente eficiente dentro do prazo. E alguns pontos são interessantes que são demonstrados nesses artigos. Por exemplo, um ponto é a adesão. Quando você pega uma dieta generalizada, você vai ter muito mais dificuldade de se adaptar, né? Então, vocês percebam que a adesão, desde o princípio, numa escala de 0 a 10, era uma adesão baixa. Inicialmente, você tem a motivação, mas, ao mesmo tempo, acaba não sendo suficiente, porque não é algo que, às vezes, está encaixado à sua rotina. E essa adesão, ela vai caindo gradualmente em todas as situações. E aqui eu tenho a taxa de desistência, foi muito expressiva. Então, 50% dos indivíduos não terminaram por conta da desistência. Então, quer dizer que nós temos, nas dietas mais restritivas, como a de Ornish e a de Atkins, uma dificuldade maior de adesão,
E nós temos nas dietas menos restritivas uma maior adesão, mas ainda assim uma taxa de desistência bastante expressiva. Com isso, nada como uma dieta personalizada para que fique mais fácil e certamente também por outros fatores o paciente tem mais motivação para segui-la. E como desfecho desse estudo, o estudo traz um raciocínio que vocês podem levar para a vida em relação à dieta. Independente da intervenção, a forte associação com a adesão e a perda de peso ou resultado objetivado conquistado. Então, existem várias formas de você proporcionar um bom resultado. Por exemplo, imagina na rua que você mora. Possivelmente você vai ter ali algumas ruas próximas de acesso que vão dar no mesmo lugar. Então, você pode fazer vários formatos de prescrição que podem atingir resultados tão bons como... Eu vou mostrar para vocês uma comparação de low carb e low fat, por exemplo, desde que o indivíduo que recebeu o planejamento tenha adesão e assim que o planejamento seguiu todos os conceitos de individualidade na prescrição, ok? Para complementar, algo que é pouco falado, seria a possível deficiência de micronutrientes em estratégias alimentares como estas citadas no estudo anterior. Este estudo é do mesmo grupo, onde eles pegaram também um N significativo, 291 participantes. O legal é que eles fizeram toda uma parte de preparo prévio, onde todos os participantes receberam aulas sobre aquilo que eles iriam fazer posteriormente, para que eles conseguissem ter melhor compreensão e, consequentemente, maior adesão ao proposto. E aí nós temos novamente grupos que se assemelham aos grupos anteriores estudados. Temos o grupo separado por Atkins, novamente, com essa dieta bastante privada em carboidrato, que não é nem um low carb, né? Um very low carb diet. Nós temos a dieta de Zone, novamente, que você já conhece. Temos a dieta de Learning, que na verdade é um livro que estimula uma restrição calórica contínua e bastante treinamento, e com uma peculiaridade de ser baixo em proteína. Tentando avaliar se esta intervenção pode ser mais eficiente do que as outras. E, novamente, a dieta vegetariana de Ornish, para que a gente possa fazer comparações de estratégias completamente diferentes, avaliando, neste caso, qual é a resposta nos níveis de micronutrientes dos indivíduos que foram avaliados. Olha que interessante, aqui a gente tem um gráfico que mostra as alterações conquistadas em todos os grupos. E para facilitar, eu fiz aqui um resumo para que fique mais fácil a leitura. Tudo que for superior ou inferior quer dizer, tudo que não mudar a nível de 20%, tanto de redução ou de adição, não foi considerado significativo. Ou seja, tudo que for colocado que melhorou ou piorou, teve uma resposta de 20% ou mais dentro das alterações demonstradas neste grupo em específico que foi avaliado. Primeiro ponto interessante é que para todos os grupos, avaliando o consumo habitual com as intervenções que cada grupo esteve presente, não houve uma modificação expressiva em vitaminas do complexo B, como a riboflavina, a niacina, a piridoxina, o fósforo e o selênio. E aqui já fica uma dica de que muitas vezes a gente suplementa alguns micronutrientes sem uma real necessidade e sem um possível benefício terapêutico ou performático com isso. E vamos dar sequência. Essas estratégias de Atkins, de Learning, de Ornish, elas mostraram redução dentro da ingestão, que foi considerado um fator negativo para estes indivíduos. Isso pode ter associação não só propriamente com a ingestão, mas com a biodisponibilidade. E aí você vai ter Atkins com tiamina, ácido fólico, vitamina C, até mesmo ferro e o magnésio em quantidade inferior ao que os indivíduos estavam habituados. Isso tem muita associação com a privação de frutas, por exemplo. A de Learning, você vai ter uma redução de tiamina, vitamina E, cálcio e magnésio. A de Ornish, a reduzida quantidade de zinco, que já é comentado, de B12, de magnésio e também de vitamina A e vitamina E. E o mais interessante é que a dieta considerada de Zone
Foi uma dieta que não trouxe risco de inadequação significativo para vitaminas e trouxe um benefício de redução dessa possível inadequação para outros micronutrientes. Então, ela não trouxe prejuízo e trouxe um possível benefício em relação à maior ingestão de alguns micronutrientes que foram avaliados. Em resumo, mostra-se que uma dieta não tão restritiva em nenhum dos macronutrientes, em relação aos micronutrientes, é mais eficiente para que você não fique deficiente em nenhum deles, ok? Porém, todas as intervenções, desde já, podem ser utilizadas desde que seu paciente tenha adesão e que faça sentido dentro da sua avaliação, né, e que você saiba fazer a prescrição, saiba fazer a orientação, saiba ter uma expectativa de resultado com o que foi prescrito, com o que foi proposto, para que assim realmente faça sentido a intervenção escolhida. Desde já, então, não tem nenhuma, no meu ponto de vista, que você deve deixar totalmente de lado, mas é entender que existem normalmente a maior parte dos indivíduos que se adaptam a uma dieta um pouco mais distribuída e não tanto restritiva ou exagerada em algum macronutriente. Vamos falar rapidamente sobre distribuição alimentar. É uma dúvida muito frequente. Será que o jejum intermitente ele traz uma resposta superior à restrição calórica contínua? No sentido de você ter, então, uma distribuição mais fracionada ou você ter uma concentração mais centralizada? Vamos trazer uma comparação interessante e depois eu concluo com uma meta-análise. Esse estudo fez a comparação de 3 grupos, onde um grupo fez a ingestão de 25% do total necessário diário em um dia, e no outro dia ele fazia o consumo de 125% do total de energia indicado como necessário, totalizando a cada 2 dias o total de 150%, ficando em um déficit calórico de 50%. Já este outro grupo, ele fez uma restrição calórica contínua e com uma alimentação mais fracionada, mais distribuída. Ou seja, todos os dias ele consumia 75%, se você somar 75% em 2 dias, você terá os mesmos 150% do valor energético total ingerido por dia. E o grupo 3 é um placebo que não fez nenhuma das intervenções. Qual que era o objetivo? Será que o grupo que fez essa estratégia de centralizar e ficar um período maior em jejum e no outro dia fazer um refeed, comparado a grupo que fez uma intervenção com restrição um pouco mais padronizada, mas contínua, sem essas oscilações? Vamos lá, eu sempre gosto de entender um pouco do desenho experimental. Nesse estudo tem alguns pontos pertinentes. O grupo com essa restrição mais significativa, com essa oscilação de ingestão, tiveram indivíduos um pouco mais insatisfeitos comparado ao grupo que fez uma restrição mais padronizada, sem as oscilações citadas. Isso depois foi mantido, onde no grupo que fez essa parte intermitente, começaram 34, 25 tiveram a conclusão, e aqui começaram menos, e ainda assim tiveram um menor número de indivíduos insatisfeitos. E lembre-se sempre que a satisfação do seu paciente é o ponto-chave para que ele tenha o resultado esperado, porque ele tendo motivação, satisfação, ele vai ter adesão. Vamos lá, outro ponto interessante. Nos dias que foi indicado para que o consumo em amarelinho de energia fosse mais restritivo, a ingestão, que é o em amarelo, e o azul, que é a indicação, na verdade, a ingestão, que é o em amarelo, foi superior à indicação. Então, aqueles indivíduos que receberam uma dieta bastante restritiva por alguns dias não comeram o quanto era indicado, mas comeram menos do que os outros dias. E assim a gente tem que levar em consideração que às vezes a prescrição é tão restrita que o paciente vai flexibilizar um pouco mais. E nos dias que a indicação era uma ingestão mais alta, a ingestão também não foi tão alta quanto esperada. Para falar, quase tivemos aqui uma reta, exagerando,
mas percebam que a diferença desejada, ela foi bem diferente da ingestão realizada. Já quando você tem uma restrição mais repetitiva, né, no sentido de você não ter tanta oscilação, a prescrição normalmente, inicialmente, fica mais de acordo com a prescrição e depois de um tempo você precisa mudar a intervenção, até mesmo para quesito de motivação e todas as adaptações criadas pela manutenção de uma mesma estratégia. Depois de 6 meses, não houve mais o acompanhamento, no sentido de passarem a intervenção, só houve o acompanhamento para verificar se o aprendizado seria mantido ou se posteriormente eles começariam a reganhar o peso. E foi o que aconteceu. Primeiro ponto é que, independente das intervenções, os resultados foram ainda muito parecidos. Então, mesmo com essas diferenças citadas, as diferenças conquistadas não foram significativas. E depois que eles deixaram de ter aquele acompanhamento próximo, o reganho foi um ponto que foi, infelizmente, conquistado, né? Ou foi adquirido. Significa, então, que às vezes você passar uma dieta, mas não passar a reeducação, onde o paciente tem a compreensão do que deve ser feito, ele, sem a sua ajuda, vai acabar não conseguindo sustentar os cuidados necessários. Então, mais do que uma prescrição, é a compreensão do porquê de tudo que ele for comer. Em resumo, o jejum intermitente comparado à restrição calórica fracionada mostra, nessa meta-análise e também numa revisão sistemática, que nós não temos nenhuma evidência que suporte que o jejum ele é mais eficiente do que a restrição calórica contínua. Há uma condição de equivalência, então você pode utilizar a estratégia de jejum, como você pode manter o fracionamento aumentado, com refeições, às vezes, que o paciente já está acostumado a realizar, como, por exemplo, a palavra café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Se ele desejar, está tudo bem também. As taxas de abandono, pelos estudos, ainda são semelhantes, então quer dizer que o jejum ele não traz tanto mais praticidade, ou a restrição calórica também não traz um diferencial expressivo nesse sentido. E também os marcadores bioquímicos, quando você compara ambos com a mesma quantidade de restrição calórica, não são superiores de forma significativa. Quando você analisa, então, indivíduos que estão em restrição calórica fazendo a mesma ingestão de calorias com jejum intermitente ou com uma distribuição mais fracionada, a expectativa é que você tenha modulações, no caso, se o emagrecimento acontecer, positivas, nesses marcadores bioquímicos de forma equivalente. Mas vamos falar da comparação de low carb e low fat, porque o nutricionista sempre recebe essa dúvida. Será que vale a pena realmente? Rapidamente, eu falei sobre o mecanismo associado à utilização de gordura como fonte de energia, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o carboidrato. Então, o que acontece quando você tem um consumo alto de carboidratos e, consequentemente, você vai ter um mecanismo de redução de gordura reduzida? E aí você fala, pô, então não é isso que eu quero, já que se eu comer carboidratos, eu vou reduzir a oxidação de gordura e eu quero, por exemplo, perder gordura, eu acho que não vai ser tão válido. Mas deixa eu passar um raciocínio bioquímico para a gente dar sequência no raciocínio. Primeiro ponto é que uma dieta alta em carboidratos, você vai ter um fluxo glicolítico proveniente pelo glicogênio, principalmente, ou mesmo pela ingestão alimentar, muito mais acentuado, e, consequentemente, você vai ter outra via estimulada, que aí você vai ter, consequentemente, a produção de acetil-CoA, de forma diferente do caso se você fizesse a ingestão de gordura que na frente iremos comentar. Então, é muito importante entender, a piruvato desidrogenase acaba aparecendo de forma significativa e você tem uma menor ativação das outras vias que utilizariam gordura como fonte de energia. Já quando você tem um baixo consumo de carboidrato, você vai aumentar a oxidação de gordura. Aí você fala, pô, então é isso. Bora queimar a gordura,
basta cortar o carboidrato que eu vou ter mais oxidação e, consequentemente, mais emagrecimento. Será que é assim tão fácil? Vamos lá, entender rapidamente também o raciocínio bioquímico para a gente depois ter uma validação com um ensaio clínico controlado. Quando você tem uma dieta baixa em carboidratos, você vai ter um glicogênio reduzido, um fluxo glicolítico baixo e, consequentemente, você vai ter essa maior atividade dos ácidos graxos, indo para aquele mecanismo já citado anteriormente, do acetil-CoA, além também de estimular a adenosina monofosfato cíclica. E sabemos quando você tem ativação de AMP, significa que você está num ambiente catabólico, mas de utilização de energia através de fontes lipídicas, no caso. E também você vai ter uma redução do malonil-CoA, que vai aumentar mais ainda a expressão dos transportadores de ácidos graxos de cadeia longa, como são a carnitina palmitoiltransferase do tipo 1 e 2. E é legal de citar também que o malonil-CoA, sendo reduzida a sua expressão, você tem uma elevação de FAT-CD36, que também é um outro transportador de ácido graxo. E assim você tem, então, maior ativação dessa via, como vocês já viam anteriormente. E assim, como resumo, quanto menor for o estoque de glicogênio e menor a ingestão da fonte alimentar, que são os carboidratos, maior é o uso de gordura. Mas aí, para concluir essa parte de carboidratos, depois a gente fazer uma comparação dos dois, primeiro ponto é ter uma teoria básica que vale a pena a gente colocar, que low carb não é uma very low carb diet. Por conceito, low carb é algo em próximo de 26% da ingestão energética diária, né? Isso vai variar de acordo com cada caso, mas ainda você tem uma quantidade significativa prescrita. E este estudo, ele vai fazer a busca da avaliação em relação ao efeito do emagrecimento, num ensaio que é bastante controlado, onde você está tipo no Big Brother, numa câmara, onde tudo é avaliado, desde você fica lá dentro por 6 dias, né? Então, tudo que você faz, desde necessidades, ingestão alimentar, troca gasosa, atividade física, mas é um tempo curto de acompanhamento, mas por ser algo super bem rigoroso em relação às métricas, né, e os cuidados colocados, é um estudo de grande valia. Vamos lá, foram separados em 2 grupos. Um grupo estava com restrição de FAT, de gordura, um consumo aproximado de 8% do valor energético total proveniente de gordura. O outro grupo, ele estava com uma restrição de carboidratos, com uma ingestão aproximada de 29% da ingestão energética diária. Eles passaram por um período fazendo essas intervenções, depois eles ficaram nesse período de washout, e aí depois eles fizeram esse crossover para que você diminuísse o efeito da individualidade na hora da avaliação. Só para trazer mais dados sobre o estudo, realmente os indivíduos com restrição de gordura estavam comendo menos gordura, né, e consequentemente menos ingestão dos tipos de gordura, consequentemente menor ingestão de colesterol, consequentemente a ingestão dita anteriormente de consumo de gordura dentro do seu dia. Já o grupo com restrição de carboidrato já estava consumindo bem menos do que aquele grupo com restrição de gordura, né, que tinha uma dieta mais alta em carboidratos. Isso se repercutiu em fibras também, repercutiu em açúcar e repercutiu na porcentagem citada de carboidratos. E, para complementar, ambos os grupos eram isocalóricos e também eram idênticos em relação à ingestão de proteínas, para que a gente tivesse a única variável, a alteração não de calorias, mas de fonte de calorias, comparando indivíduos com maior ingestão de gorduras e outros com maior ingestão de carboidratos. Será que essa modificação trouxe uma mudança significativa? Primeiro, vamos entender o que acontece quando você faz uma dieta restritiva em carboidratos. Você precisa tirar muito mais alimentos, porque lembrando que o carboidrato ele tem aproximadamente 4,3 quilocalorias por cada grama e, consequentemente, você vai ter
uma necessidade de maior redução de gramas de alimentos para que você bata a mesma quantidade de calorias dentro da redução de fontes de gordura, que você reduz uma gramagem menor de alimentos, porque a gordura tem 9,1 quilocalorias por cada grama, e assim, só para vocês já entenderem também na hora do visual, da apresentação. Uma dieta, por exemplo, vegana, é uma dieta muito volumosa em muitos casos, né? Lógico que depende de como é que está a composição, mas normalmente ela é muito rica em frutas, legumes e verduras que trazem muito volume ao prato. Vamos lá! Em relação à ingestão energética, na comparação, é só para validar a informação, ambos os grupos entraram em restrição e seguiram sem uma diferença significativa por todos os dias, com as mesmas variabilidades. Agora já começa um raciocínio que é o mais importante, quem sabe, da aula, né, para que vocês saiam com essa informação, se ainda não tinham bastante compreensão e segurança, que tenham como principal aprendizado de tudo que está sendo compartilhado. Primeiro ponto, quociente respiratório. Sabemos que quanto mais baixo, mais gorduras são utilizadas como fonte de energia. Então, numa dieta restritiva em carboidratos, você vai ter um quociente respiratório mais baixo, e a tendência é que você use mais gordura como fonte de energia. Numa dieta restritiva em gordura, a tendência é que você consuma mais carboidratos e tenha também um quociente respiratório mais alto. E aqui a gente tem a validação do citado anteriormente no quociente respiratório. Dietas baixas em gorduras têm uma oxidação de gordura muito menor do que dietas baixas em carboidratos, que são, consequentemente, nesse caso, altas em gordura, têm uma oxidação de gordura muito mais alta. E o mesmo vale para o carboidrato, em relação à sua oxidação. Dietas restritas em gorduras, que são altas em carboidratos, vão ter, neste caso, uma maior oxidação de carboidrato em comparação às dietas restritivas no mesmo, ok? E daí que vem o raciocínio. Então, quanto mais oxidação de gordura, possivelmente mais perda de gordura corporal eu vou ter. Vamos entender. Como desfecho, nós tivemos resultados tão quantos? Tivemos, quem sabe, para restrição de gordura, um resultado que traz uma tendência de ser mais expressivo, mas não foi significativo. Isso vale também para a mudança em relação à massa magra, onde você tem uma mudança singela dentro desse período, que aí nós sabemos que com o ajuste na ingestão proteica é possível você perder exclusivamente gordura dentro do seu emagrecimento e até mesmo ter um ganho concomitante de massa muscular dentro de um ambiente de restrição calórica e que pode ser desfavorável para a construção. E você vai ter uma condição de redução da ingestão de calorias muito parecidas, né? Então pode ser que essa redução ainda mais expressiva proporcionou o resultado um pouco mais eficiente, mas ainda não diferente entre eles, tá? No geral, o que eu quero dar mais segurança para vocês é que as duas intervenções, não só nesse estudo, mas em outros, esse eu trouxe porque ele é muito didático dentro da compreensão do raciocínio bioquímico, mas os outros mostram associações como esta demonstrada. E é legal para a gente que lida com esporte colocar este ponto em xeque. Dietas low carb, elas vão sim otimizar a utilização de triglicerídeos intramuscular, legal. Ela vai ativar mais lipase hormônio sensível, que realmente desencadeia em resposta de lipólise, que é a quebra da gordura, que possivelmente terá depois oxidação. Vai aumentar os transportes de ácidos graxos, de transportadores de membrana, mas você pode gerar uma imunossupressão no seu paciente. Sabemos que os carboidratos eles estão associados ao nosso sistema imune, e assim, se você estiver com a ingestão energética baixa, a ingestão de carboidratos também restritiva, você tem que tomar bastante atenção nesse sentido. Fora que a performance é um ponto que pode ser comprometido. Por exemplo, essa adaptação de Bergstrom, que o Jackie Druck trouxe, ela mostra algo bem simples de ser compreendido. A quantidade prévia de glicogênio, ela vai ditar possivelmente o seu tempo de entrada na fadiga e também a intensidade possível de prática daquilo que você for fazer.
Ou seja, dietas mais baixas em carboidratos proporcionam estoques mais baixos de glicogênios musculares e hepático e, consequentemente, elas tendenciam a uma antecipação do estado de fadiga. E nós sabemos que você, se não der energia para esta máquina, possivelmente ela vai funcionar numa condição de economia de energia. E assim você tem que tomar muito cuidado, pois pode ser que o carboidrato, independente do momento que o atleta esteja, e lógico que varia para cada modalidade, mas que ele ainda se torne o nutriente mais prevalente dentro da distribuição de macronutrientes para diferentes fases de preparação de um atleta de diferentes modalidades, tá? Principalmente esportes de longa duração, o carboidrato é uma fonte imprescindível, tanto que, desde já, uma alimentação vegetariana para endurance, ela é excelente e será citada no final da aula. Só para vocês terem ideia, nós temos uma depressão, dependendo da intensidade, que pode chegar até 40% do glicogênio muscular. Então, é comum você ter pacientes que não seguem muito a dieta e querem depois compensar os exageros de final de semana e falam, nossa, mas quando eu como mal no final de semana, eu treino de segunda, terça e quarta super bem, aí eu tento segurar a dieta na segunda, terça e quarta, como um pouco menos do que lá está, e aí ele acaba depredando um pouquinho do que foi estocado no final de semana, e acaba quinta ou sexta-feira já sentindo maior cansaço, muitas vezes por maior depressão do seu estoque energético. E para os atletas, a reposição ela tem que ser ainda mais cuidadosa, porque é muito comum o atleta ter 2, 3 treinos no dia, todos os dias. Normalmente tem o dia do descanso, mas na maioria dos dias da semana ele tem mais de um treino, às vezes 3, às vezes um treino mais prolongado, muitas vezes 2, enfim. Só para rapidamente passar sobre atividade física nesse sentido, caminhada pode ajudar no emagrecimento. Nós temos aqui 3 grupos, um grupo chamado controle, que ficou parado, sentado, outro grupo que fez uma caminhada contínua, sem oscilação de intensidade, e outro grupo que fez a caminhada forte e fraco. Ou seja, como se você olhasse para daqui 3 postes e falasse, eu vou caminhar por 3 minutos até chegar lá com passos fortes, quase trotando. Será que essa modificação de intensidade foi suficiente para uma modificação de composição corporal e de capacidade física? Esse estudo, de forma resumida, trouxe que, em relação ao aumento da capacidade física, que foi medido, por exemplo, pelo VO2, aquele grupo que fez o forte fraco teve uma mudança expressiva. Aquele grupo que fez o forte fraco teve uma mudança na composição corporal, inclusive com uma redução significativa de gordura e uma redução expressiva de gordura visceral. Já o grupo que fez uma caminhada contínua, ele não teve resultados muito significativos. O que eu quero deixar de informação, nunca desmotive ninguém a fazer caminhada, porque se a pessoa está na caminhada, porque para ela a caminhada é algo superior ao estado sedentário, e isso já vai ser uma ponte muito importante e já vai trazer outros benefícios. Esse estudo está analisando alguns pontos só, mas claro que dentro da possibilidade, a elevação da intensidade vai também proporcionar uma maior intensificação dos resultados esperados, sejam eles físicos, estruturais, ou sejam eles de capacidades físicas, como propriamente força, resistência e coisas do gênero, tá? Rapidamente passando pelo AEJ, aeróbio em jejum, será que ele tem um benefício mais significativo? Lembrando que eu tenho que entender um pouco sobre todos esses temas, como eu incentivo todo mundo que está lidando com casos, principalmente no esporte, que envolve multiprofissionais, para você conseguir conversar, compreender e assim melhor orientar naquilo que você for responsável, mas entendendo o que está acontecendo dos outros lados. Restrição calórica acompanhada por aconselhamento nutricional, 20 mulheres saudáveis, separadas em 2 grupos. Uma que fez, já mostrei aqui, uma que fez o aeróbio em jejum, ou seja,
fez atividade física de característica aeróbia sem estar se alimentando, e a outra que fez em estado alimentado. Ambas fizeram no tempo de 1 hora, numa zona de conforto, chamada de steady state. E será que houve, então, um resultado mais significativo? Como vocês viram, ambas perderam a mesma quantidade de peso, sem diferença entre os grupos. Isso significa que o mais importante vai ser ainda aquela primeira lei da termodinâmica. Qual que foi a sua ingestão de calorias? Qual que foi o seu gasto de energia? Se for algo proporcional, você tende a ter um resultado igual, como aqui mostra. E em muitos casos, quando a gente não fala do fisiculturismo, por exemplo, ou em outras modalidades também, o aeróbio de baixa intensidade pode contribuir, mas o objetivo é performar. Então, se você não colocar uma boa energia, uma boa gasolina, um bom combustível no carro, você vai ser incentivado a ter uma economia de capacidade física. Já se você colocar, você pode acelerar até o talo, que nutricionalmente você estará em boa condição. De forma resumida, uma outra dúvida que pode ser esclarecida é colocarmos que o jejum, o aeróbio em jejum, ele pode proporcionar uma mudança de composição corporal que não acabe prejudicando a nossa massa muscular. Eu acho que esse é o principal ponto dessa meta-análise. Porque já vimos que a massa gorda, você vai ter uma perda tão quanto. Mas será que você tem um prejuízo de massa magra? Ainda assim, se você avaliar indivíduos que fizeram em jejum ou em estado alimentado, mas tiveram uma ingestão adequada de nutrientes, não vão ter comprometimento na massa magra. Não é assim que as coisas funcionarão. Dependerão de vários fatores, por isso que eu sempre estimulo uma visão mais sistêmica integrativa. E rapidamente, comparando o HIIT com um treinamento moderado em relação à sua intensidade mais prolongado, como é um aeróbio, né, contínuo, ambos trazem respostas positivas em relação ao emagrecimento. Porém, quando faz a comparação de ambos, equalizando qual foi o trabalho realizado, ambos trazem os mesmos resultados. E assim, como desfecho, nós temos que o HIIT realmente é mais eficiente, onde você tem uma exigência de tempo provavelmente proporcional a 40% menos de tempo de treino para proporcionar o mesmo resultado. Lembrando que o HIIT, ele ainda não é aquele CIT, que seriam tiros mais expressivos ainda, mas você tem uma alta intensidade intervalada. E já o outro comparado é de intensidade baixa, moderada e prolongada, ok? Rapidamente, efeito placebo no esporte, porque quero passar novamente um pouco mais sobre a psicologia, já falamos da parte de dietética, de ponto base. Eu reforço, as diretrizes são boas, são necessárias, mas se você ficar só decorando o que está na diretriz e não entendendo pontos mais aprofundados e considerar o que está na diretriz, mas é algo que, de certa maneira, não precisa ser muito discutido, porque já é um consenso. Eu acho que pontos complementares, eles trazem uma condição de complementação ao aprendizado muito mais expressivo. O placebo, por exemplo, vocês que vão lidar com o esporte, ou se vocês já praticaram algo em nível competitivo, pode ser que vocês já tenham passado por isso. É muito comum e eu não vejo como um ponto negativo. Eu vejo como um ponto a ser utilizado da melhor maneira possível, na verdade. Ok? Bateu 9 horas. Vamos lá, mais um pouquinho. O efeito placebo, neste estudo, ciclistas com 3 corridas contra o relógio. Olha que interessante. Foi um estudo cego. Os avaliadores sabiam quais eram os grupos avaliados e vocês vão entender o porquê. E foi randomizado o estudo. 3 grupos, controle, placebo e cafeína. O controle não recebeu nada e o placebo, vocês vão entender. Eles foram questionados após o final de cada sessão e aí o objetivo era que eles perguntavam se eles achavam que estavam tomando placebo, cafeína ou se eles não sabiam. E aí, à medida que o estudo foi acontecendo, eles foram contando e avaliando o efeito psicológico de tudo isso. Olha que interessante. No grupo que fez a ingestão de cafeína, houve uma melhora dentro da expectativa fisiológica.
de 4% em relação à performance. 4% é coisa pra caramba. Por isso que já vou valorizar a cafeína. Porém, nesta primeira vez, depois que eles descobriram que eles estavam realmente tomando a cafeína, eles tiveram uma elevação na performance para 6,5%. Então, além do benefício fisiológico, houve um benefício da motivação. Já os atletas que estavam com placebo, mas ao serem questionados achavam que estavam com a cafeína, tiveram uma melhora de 3,7%. Isso é praticamente a melhora fisiológica. E o mais interessante, depois que eles foram contados de que, na verdade, eles não estavam com a cafeína, estavam com placebo, eles tiveram não só a não melhora do rendimento, mas uma redução, que a gente pode colocar como um efeito nocebo, que é quando uma substância inerte traz um resultado de prejuízo, pois ela foi mal contextualizada, nesse caso foi aberta a verdade e houve a desmotivação daqueles que foram incentivados a dar o seu melhor. E aí eu deixo uma pergunta final que é bem interessante, que então será que existe o doping placebo? Porque se você com uma alternativa placebo, você obteve uma melhora tão quanto uma melhora fisiológica, a gente tem que sempre levar em consideração que a motivação ela vai ser gerada a partir da compreensão daquilo que deve ser feito. Então o profissional tem total necessidade de estar sempre sendo bem claro naquilo que está prescrevendo, para que aquele que esteja do outro lado compreenda e assim ele se sinta mais motivado, pois ele sabe o que ele está utilizando. Rapidamente, doses bem baixas de 1 a 2 miligramas de cafeína por quilograma de peso corporal já podem proporcionar um aumento de tempo de reação. Imagina quantos esportes podem se beneficiar disso. Estado de alerta, que aí você conseguir se manter mais focado. Processamento de informações visuais, que são cruciais para qualquer performance. E este estudo, ele analisa esportes de jogos digitais. Só coloquei também para dar uma pulguinha na orelha de vocês. Eu já ministrei uma aula associada a esse tema e já tem algumas boas bases para serem compartilhadas. E esse é um resumão da cafeína. De certa maneira, merece toda a valorização, porque é um suplemento eficiente, barato e, às vezes, pouco valorizado dentro do que deveria. Então, nós temos aqui, só para citar as setinhas que foram colocadas, uma redução da fadiga, um aumento da performance, tanto motora, quanto cognitiva, quanto física, né? Você vai ter uma redução da percepção do seu cansaço, aumento de tempo de reação. Então, imagina quantas modalidades podem se beneficiar. Inclusive, propriamente para o emagrecimento, para dar sequência à abordagem voltada para o fisiculturismo, no sentido de perda de gordura corporal, que pode ser casos frequentes no seu dia a dia. A cafeína ela vai ter, por dupla ação, tanto na adenosina quanto na fosfatidilesterase, uma elevação, no caso, de catecolaminas na adenosina, né, que são antagonistas, e você vai ter a ativação da adenosina monofosfato cíclica, que já foi mostrada anteriormente, e isso vai gerar como desfecho uma redução do apetite, um aumento da saciedade, um aumento da lipólise e um aumento do dispêndio de energia, do gasto energético por decorrência do efeito termogênico, fora outros tantos benefícios encontrados. Já devo estar no finalzinho aqui da aula, então para concluir um pouco mais, eu vou falar rapidamente sobre a L-carnitina. Eu acho que eu não coloquei, só passar rapidamente aqui, vamos lá. A L-carnitina eu coloquei tanto para vegetarianos, mas eu também coloquei para o público em geral, vamos colocar assim, para os onívoros também. Esse raciocínio é dos onívoros. Então lembra daquele gráfico mostrado, olha a carnitina aqui, qual que é o objetivo? Será que se eu tivesse 3 carnitinas aqui, eu ia trazer 3 grupos ACIO, né? E seria então mais ainda eficiente na utilização de gordura, e isso poderia me trazer performance, tanto de alteração física, quanto, quem sabe, de fornecimento energético durante uma atividade prolongada, que você tem uma via oxidativa mais prevalente, por exemplo. Vamos ver. De forma resumida, pelo tempo disponível para a aula, né, estou colocando os pontos chaves. A L-carnitina, nós temos algumas controvérsias em relação à sua suplementação, que são
o transporte desses ácidos graxos, eles parecem não ser etapas limitantes para a oxidação de gordura, porque nós temos concentrações já suficientes de carnitina através de uma alimentação comum. Mesmo a carnitina sendo derivada principalmente das carnes tina, mesmo os indivíduos vegetarianos que serão citados, eles também têm uma ingestão que é considerada suficiente. E essa condição considerada suficiente já vai proporcionar a maior ativação possível das enzimas envolvidas na translocação de ácidos graxos de cadeia longa. E assim, consequentemente, reforço o que já foi falado, este estudo ele faz a comparação de onívoros que suplementaram carnitina e de vegetarianos que suplementaram. Percebam que há, em alguns casos, a manutenção, mas na maioria dos casos, uma elevação. Porém, essa elevação de 10 a 15%, por exemplo, não proporciona mudanças no metabolismo energético ou mesmo na função muscular. Consequentemente, a L-carnitina para estes objetivos é um suplemento que não há expectativa de benefício. Rapidamente, passando aqui a dieta vegetariana, só para incentivar, se o esporte que vocês forem lidar for esporte de longa duração, e desde já também é só algo que ganha destaque na ciência e não propriamente que deve ser desta maneira, né? Como uma dieta onívora pode ser muito performática e saudável, desde que esteja tudo bem adequado, mas a dieta à base de plantas, ou vegetariana, ou mesmo a nível mais estrito como o veganismo, ela é segura e ela pode trazer benefícios para o desempenho por vários fatores. Um deles é por serem ricas em carboidratos, e assim elas promoverem mais facilidade para a ingestão de glicogênio. Pensa que para você ingerir aí no mínimo 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal, para alguém que tem uma demanda alta, não é tão simples. Às vezes você vai colocar 4, às vezes você já vai pular para 6, 8, às vezes você vai tentar 12 gramas de carboidrato por quilograma corporal por dia, e tudo isso com uma alimentação mais rica em carboidratos tende a facilitar, e neste caso do endurance, o carboidrato é o macronutriente prevalente para a performance, e a performance não só durante a prática, mas também para ser consumido no momento de recuperação e já preparação para a próxima sessão. Aqui também eu não vou aprofundar, nós temos já constatado que os indivíduos praticantes de endurance podem ter mais lesões de endotélio, né, e terem um risco de dano de miocárdio e também respostas de arteriosclerose superiores aos indivíduos que praticam de forma moderada. Então, atletas acabam, às vezes, sofrendo complicações por inflamações, e assim você vai ter, dentro de compostos ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios presentes nesses alimentos, uma condição de redução do estresse oxidativo, que é um fator que acaba trazendo cisalhamento e outras complicações na função endotelial, e isso pode repercutir não só no prejuízo, muitas vezes da performance, mas num fator de proteção contra as complicações associadas circulatórias e cardiovasculares presentes nesse tipo de atleta. Além disso, pensei, já está acabando já para perguntas. Rapidamente, para vocês entenderem o aporte de injeção de carboidratos, se você faz uma atividade independente da intensidade, abaixo ou até 30 minutos, nada é preciso, nem mesmo a hidratação. 30 a 75 minutos você pode bochechar carboidrato, e aí você pode bochechar uma maltodextrina ou um blend de malto com frutose, por exemplo. Se você tem exercícios que vão ultrapassar essa 1 hora e atingir em torno de 2, por exemplo, você já pode fazer a ingestão a partir da primeira hora de uma quantidade de 30 gramas de carboidrato por hora. Pode ser também proveniente ou de glicose, que você encontra a malto ou a dextrose, ou do blend de glicose e frutose. Quando você tem exercícios mais prolongados, sobe para 60 gramas, e aí é indicado que você tenha a ingestão ainda proveniente de um carboidrato simples,
mas pode ter também a ingestão, na verdade, ambos são carboidratos simples, você pode ter a ingestão do tipo mais simples, que é a glicose, ou você pode ter dessa conjugação, que seria junto com a frutose, para que você ative os múltiplos transportadores. Treinos de mais longa duração, você pode utilizar até 90 gramas, que há boa validação, desde que você faça uma distribuição de 2:1 de glicose para frutose. A tendência é que você tenha uma captação e utilização e oxidação, consequentemente, desses carboidratos ingeridos. Aqui é só para mostrar também que pode ser em forma de gel, somado à hidratação, como já pode ser bebidas hidroglicoeletrolíticas muito comuns, tá? Que se você ingerir a mesma quantidade, tanto de líquido quanto de carboidrato presente, a tendência é que você tenha os mesmos resultados, tá? E aqui já é o final, realmente, só para incentivar um cuidado em relação ao exagero de prescrição. Você tem que se colocar no lugar do paciente. E aqui esse estudo mostra que quando você tem um comprimido, você já tem um risco de erro de adesão à terapêutica de 15%. Então, às vezes, já é difícil da gente lembrar de tomar um comprimido. E à medida que isso vai crescendo, o risco de adesão à terapêutica ela vai diminuindo. Então, se põe no lugar do paciente, vê se tudo que você está prescrevendo você conseguiria conduzir, para você já ter uma noção se não há um exagero, e aí você centraliza nos pontos mais importantes. Rapidamente, na hora de você passar uma informação, você tem que buscar gerar uma satisfação com a consulta, e isso vai ser proveniente da compreensão do paciente com as modificações indicadas no seu plano alimentar. É importante ter um material de apoio, então não basta só a orientação, tem que ter ali uma forma descritiva para ele poder revisar, e você tentando também ter esse monitoramento, pegando o histórico pregresso, para ir fazendo os ajustes conforme for percebendo, já que as referências são referências e não são exatidões. Consequentemente, à medida que seu paciente te der feedbacks, leve tudo em consideração. Obrigado. Desde já, sempre finalizando com uma frasezinha para a gente poder diminuir um pouquinho do ritmo. Bom, essa frase é bem conhecida e eu acho que eu carrego desde que eu conheci ela para a vida, que você tem que buscar fazer o seu melhor nas condições que você possui, enquanto você não possui condições melhores para fazer melhor ainda. É basicamente assim que eu entendo essa frase. Conhecimento é liberdade, desde que eu descobri a pesquisa científica, para mim foi uma libertação. Então, eu sou um apaixonado e um estudante diário de muitos anos. Tenho também esse slogan aí da evolução não para, que muita gente acaba conhecendo das pessoas que me acompanham. E, enfim, quero agradecer a oportunidade, peço desculpas pelo tempo ultrapassado e me ponho à disposição, não só agora, mas também por todas as mídias, e convido todos a conhecerem, pois já são muitos conteúdos, são mais de 300 vídeos no YouTube, entre outros que vocês vão acabar encontrando por aí, não vou ficar também dando destaque só para um, mas agradeço mais uma vez e fico à disposição. Muito obrigada, Rodrigo. Eu amei a aula. Maravilha. Eu adoro aulas com vários estudos científicos, assim, que mostra o embasamento da aula. Estou muito feliz com a aula. E a gente recebeu algumas perguntinhas para a gente responder. Acho que não apareceu. Você consegue ver? Consigo. Posso ler aqui mesmo. Ó. Professora, como que eu diferencio um transtorno alimentar no atleta quando pode ser confundido com foco ou necessidade nutricional? O ponto vai ser o quanto este transtorno de dor está proporcionando para aquele indivíduo. Então, normalmente, o transtorno ele vai trazer mais limitações, quando é considerado um transtorno, do que propriamente os benefícios que alguém rigoroso pode acabar tendo que ter para conseguir ser o que quer ser. Então, se aquele indivíduo está conseguindo bons resultados, possivelmente ele está conseguindo lidar com tudo que ele está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, é um grupo de grande risco para transtornos psicológicos de forma geral, e aí você vai precisar identificar
pontos que já estão trazendo sintomas, por exemplo, a má qualidade do sono, alterações laboratoriais, você vai encontrar alterações propriamente no cortisol, que é um muito citado, vai depender de cada modalidade. Outros sinais e sintomas, como às vezes queda de cabelo, irritabilidade, você pode começar a juntar pontos que estão proporcionando algo que está dificultando com que ele consiga conduzir tudo que está sendo feito, tá? Mas aí reforço, esporte de alta performance tem necessidade de exagero em tudo. Patrícia, boa noite. Uma dieta visando performance para um evento a curto prazo pode gerar um desequilíbrio importante quando interrompida logo depois? Não. É assim, se tudo for bem estruturado, você vai ter que ter desequilíbrios específicos para que você proporcione aquilo que você deseja no dia de competição. Por exemplo, no fisiculturismo, você tem normalmente uma redução expressiva do estoque de glicogênio muscular para posteriormente você fazer a supercompensação, que é comum no ciclismo também. Então, você vai ter uma resposta a curto prazo que vai trazer desequilíbrios, inclusive a níveis de exames laboratoriais, e o curto prazo é muito variado, né? Vai depender do que estamos contextualizando. E aí, quando interrompido, você vai ter as mudanças também bioquímicas esperadas daquela modalidade, mas tudo já sabendo como provavelmente irá acontecer, esses desequilíbrios, eles são conscientes. E aí tá tudo bem. Tanto que, se você for analisar um exame de sangue de um atleta de qualquer modalidade, você não vai usar todos os marcadores de acordo com as referências que estão demonstradas, porque o clássico CPK é esperado que esteja muito mais alto, por exemplo. Creatina fosfoquinase. Olha o Igor. Professor, no caso das dietas de Atkins, Learning Ornish, se fizermos a suplementação de micronutrientes, já seria suficiente para se igualar a Dizone? Será que aumentaria a adesão? Eu acho que a adesão em si nem tanto. Ou, dependendo de como você contextualizar, se você usar um placebo e falar, cara, agora você está com suplementos que estão preenchendo as lacunas que estavam faltando para o seu planejamento, você entendeu? Depende de como você conduz, você pode sim trazer, mas não especificamente por uma correção de deficiência nutricional no caso. Eu não acredito que esse se tornasse um ponto-chave, já que a dieta considerada de zone, que é mais equilibrada, também não proporcionou um resultado mais expressivo por isso. Ela só teve, no caso, uma menor desistência, mas também ela teve como desfecho uma melhora nos micronutrientes, e não foi suficiente no outro estudo para proporcionar um resultado mais expressivo, quem sabe por este raciocínio. Quem mais? Felipe Pedroso. É melhor ter aquele dia do lixo ou diluir esse consumo durante a semana, no caso de uma dieta para perda de peso? A diluição pode ser que você comprometa a restrição. Então, ter atenção a isso. A centralização pode ser que, se não for bem explicada, bem controlada, seja um momento de compulsão alimentar. A compulsão, basicamente, é quando o indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o quanto você está comendo. E a compulsão, normalmente, ela é acompanhada de velocidade na ingestão. Você acaba nem desfrutando de tanto que você comeu, você só quer sentir a sua barriga cheia, sentir aquele alívio de alguma angústia que você está sentindo. Mas tem o chamado jumping metabólico, que tem base científica para esse termo, que é quando você tem uma termogênese adaptativa elevada, que é a redução do seu metabolismo por manter-se muito tempo em restrição. Quando você tem um refeed, ou uma refeição mais alta em calorias, você pode trazer benefícios para o seu metabolismo, e isso pode, inclusive, otimizar o emagrecimento, mesmo comendo mais calorias nesse dia. Então, eu acho que, assim, o dia do lixo eu entendo que é um termo que a gente às vezes fala, não fala lixo para comida, coisa do tipo, mas é muito indicado ser controlado. Então, passe uma referência. Você fala assim, ó, se você comer 2 fatias de pizza e comer um docinho de sobremesa, você não saiu da dieta. Provavelmente seu jantar vai ter mais ou menos isso de calorias. Se você comer umas 4 fatias, tomar um vinhozinho e dar uma beliscada num doce,
aí você substitui ela e tá tudo bem. Você não pode não parar a partir disso, falar, agora já abri a porteira, então vou comer o que eu quiser, e aí você muitas vezes não sai do lugar. Aí depois vem o arrependimento, aí depois vem o jejum para tentar compensar o exagero que foi feito, aí é erro seguido de erro, e você acaba não saindo do lugar. Foi. Luiz Guilherme Andrade, é possível buscar numa dieta rápida o emagrecimento com busca de performance em provas de longa duração? Performance e rápido emagrecimento são antagonistas, né? Então, não dá. O ideal é que você avalie o calendário deste seu paciente ou do seu atleta e veja qual o melhor momento que você pode promover esse emagrecimento. Ou, às vezes, você consome um pouco do momento de preparação, né? Porque isso tem que ser levado em consideração. Para que você consiga melhorar um pouco do padrão estético desse indivíduo, que tende a gerar mais performance como consequência. Que o atleta, quando você fala com um atleta de ponta, ele quer ser campeão. E aí, se ele tiver 12 ou 9% de gordura, se isso for insignificante para o resultado final, este não vai ser o ponto-chave. Mas, então, avaliar qual o melhor momento para você melhorar a composição desse atleta, mas são processos antagonistas, você entrar em restrição e buscar performance. Elisângela Leite, se a suplementação de carnitina não é tão eficiente, na verdade não é eficiente, a suplementação de proteínas na hipertrofia é eficiente, o que ingerimos normalmente de proteína não é suficiente, muito bom. Em relação à ingestão de proteínas, é assim, de forma bem escrachada, seu corpo não sabe se é carne ou se é whey, para ele é proteína. O indicado é que você consuma a quantidade indicada de proteína para o seu dia, de acordo com o seu objetivo. E se você não ingerir via alimento, se você suplementar, aí você vai ter benefício porque você complementou. Neste caso, você estava ingerindo menos do que você precisava. Porém, se você já tem a ingestão suficiente via alimentação, novamente, a suplementação ela tende a não trazer um resultado mais eficiente do que você conquistaria sem a mesma, por já ter a proteína via alimentação oferecida de forma adequada, ok? E a carnitina ela acaba não sendo eficiente porque realmente a gente tem ela em abundância na hora da nossa ingestão alimentar, mesmo para indivíduos que não consomem as carnes tina, que são as principais fontes da mesma, ok? Tiago Leão, professor, no seu ponto de vista, numa preparação de fisiculturismo, é mais válido o ciclo de carboidratos ou um refeed, pois o refeed auxilia na parte psicológica também, legal. Tem estudo que avalia isso. Nem sempre ajuda, porque também o refeed ele gera um desconforto gastrointestinal. Você está ali em estresse, por estar em restrição, está na ansiedade da competição e do nada você come muito mais do que você vem comendo nas últimas semanas, por exemplo. Então ele traz, às vezes, o que traz o benefício psicológico é o pós-competição, que aí realmente a pessoa ali pode acabar comendo em sequência aquilo que ela desejar. Mas o ciclo de carboidrato, ele é um ponto relevante, o carbo cycling. Eu acho que faz sentido na distribuição de dias de treino e vejo como uma das melhores alternativas para que você busque manter o máximo possível de performance, mas ainda assim sem ciclo de carboidrato, que é a maioria das minhas prescrições para essa modalidade, os resultados são tão bons. Não tem nada que vai otimizar o resultado quando você compara a mesma ingestão de calorias em restrição, tá? E aí, então, cuidado. Hey! Eram essas as nossas perguntas. Muito Legal. obrigada, Rodrigo. Foi ótima aula, mais uma vez. Obrigada a todos que estavam presentes. Eu queria lembrar vocês só que o form de presença está no chat e que vai ter a nossa prova da Liga, para o ingresso na Liga de Nutrologia. Então, espero que todos vocês entrem. E é isso, uma boa noite. Muito obrigada, Rodrigo. Foi ótimo, estou muito feliz. Obrigado vocês por todos presentes e pela oportunidade e fico à disposição para outras oportunidades também. Valeu, galera. Tchau, tchau. Hey, valeu.